E aí, gente, pra quem não me conhece, meu nome é Lucas, sejam bem-vindos ao meu canal e a mais um vídeo. Hoje eu tô aqui, o orgulho da Olivia Rodriga, porque eu tô aqui dentro de um carro, nem tenho habilitação ainda, mas eu tô gravando aqui porque simplesmente tá impossível eu gravar em outro lugar da minha casa nesse momento. E aí eu disse, um lugar silencioso, que ninguém vai me incomodar e eu vou poder falar do meu vídeo dentro do carro. Então eu tô aqui, espero que não esteja muito estranho, que vocês estejam conseguindo me ver e me ouvir tranquilamente. Porque o vídeo de hoje é um vídeo que eu não ia fazer, mas eu vou fazer. Porque me pediram muito pra eu fazer e eu resolvi fazer. E é isso, que no caso vocês já viram aí no título, eu vou falar pra vocês minhas decepções literárias de 2021. Que nada mais é do que um nome bonitinho que eu coloquei para os livros que eu menos gostei. Os piores livros que eu li ano passado. Inclusive, feliz ano novo, né, galera? 2022, mais um ano começou. Minha nova personalidade tem habilitação. Por isso que eu tô aqui no carro. Porque é uma das metas pro final do ano. Então, tô aqui já praticando um negócio da lei da atração, gravando o vídeo dentro do carro pra ver se funciona. E quando chegar no final do ano, eu dizer, ó, tirei minha habilitação. Então é isso. Já deixa um like aí pra vocês não esquecerem de deixar no final. E lembrando que se vocês forem comprar qualquer um dos livros que eu citar aqui no vídeo, usem meu link, porque isso me ajuda demais. Vai estar aí na descrição. Eu separei 10 livros aqui pra falar pra vocês. E eu não vou falar sobre todos os livros que eu não gostei, porque tiveram vários. Infelizmente, 2021 não foi um ano tão assim que eu só li coisas incríveis, mas eu li muitas coisas boas. E caso você ainda não tenha visto, vai ver o vídeo dos melhores do ano, porque ali eu tô recomendando coisa mesmo, livros ótimos pra vocês lerem. E aqui eu só tô, no caso, cumprindo meu papel, que é o quê? Dizer pra vocês de alguns livros que eu particularmente não gostei e que eu particularmente não recomendo a leitura. Mas vocês são indivíduos aí na casa de vocês, cada um pensa como quiser. Então se você quiser ler um desses livros para tirar suas próprias conclusões, leia. E se você gosta de alguns desses livros, por favor, também não me xinga nos comentários, porque tudo que eu vou falar aqui é apenas minha opinião. Eu abandonei ano passado 7 livros e eu não coloquei os 7 na lista, porque tiveram alguns livros que eu abandonei não porque os livros eram ruins, mas porque os livros não funcionaram para mim naquele momento. Então eu não quero falar sobre eles aqui. Eu separei os 10 que eu realmente achei ruim e que tiveram motivos para eu achar ruim ou para eu ficar decepcionado com eles. Vamos começar. O primeiro, já pra quebrar aí um tabu que todo mundo fala que eu só gosto de tudo que o Stephen King publica, é um livro do Stephen King que eu não gostei. Foi, acho que, uma das minhas primeiras leituras do ano, que foi A Maldição. Inclusive, não tô com os livros físicos aqui, porque a maioria desses livros eu já dei embora, porque eu não gosto de ficar com um livro que eu não gosto. A Maldição eu não gostei. É um livro que anteriormente ele era publicado como A Maldição do Cigano. É basicamente sobre esse cara, que ele acaba atropelando uma senhora na rua sem querer, e meio que ele começa a perder peso muito, muito rápido. Ele era um cara acima do peso, meio que ele começa a perder peso de uma maneira assim muito rápida e perigosa. Então ele começa a emagrecer muito mesmo, sem fazer nada. E ele começa a ficar preocupado com isso, a família dele começa a ficar preocupada com isso também. E isso vai começando a corroer ele por dentro, de dentro pra fora no caso, e mexer muito com a cabeça dele. Só que eu não gostei desse livro porque eu achei ele muito repetitivo. Tipo, todos os capítulos eram a mesma coisa. A gente passava assim o capítulo todo ele tentando descobrir o que aconteceu. E aí no final do capítulo ele perdia mais peso. E aí isso ia se repetindo, e ele tentando descobrir como impedir essa maldição de continuar acontecendo e como se livrar dela. Eu gostei do final do livro, o final do livro eu achei bem bom, mas em comparação aos outros dos livros do King, esse eu me decepcionei bastante com esse, porque eu esperava muito mais do livro. Essa história tinha muito potencial pra ser uma história que eu gostasse, mas acabou que eu não gostei tanto assim, porque eu achei bem qualquer coisa. Tipo, não é um livro que ficou memorável pra mim, como eu falei pra vocês, tiveram momentos que eu achei muito chato e muito repetitivo, e tem umas partes que eu achei meio problemáticas também. Então eu não gostei muito da abordagem do livro, não gostei muito da trama em si. E eu sei que é um livro que muita gente gosta, mas particularmente pra mim não funcionou. O King me decepcionou nessa, mas tá tudo bem, porque ele já me conquistou com muitos outros. Então tá tudo bem. Temos também Layla, ou Leila, da Colleen Hoover. E esse, galera, pelo amor de Deus, eu poderia passar 1h30 em um palanque falando o porquê esse livro é ruim e porquê esse livro é problemático. Vamos lá. É porque assim, eu não consigo falar desse livro sem dar spoiler. E eu vou tentar não dar nenhum spoiler aqui, porque, né, o objetivo do vídeo não é esse. Mas é porque toda vez que eu lembro desse livro, eu só quero falar os spoilers. Inclusive, eu postei uma resenha lá no meu Scooby com muitos spoilers desse livro. E eu vou falar pra vocês a sinopse aqui, basicamente. É sobre essa menina que ela sofre um acidente e o namorado dela viajam pra um hotel lá, pra eles fazerem uma viagem romântica e ela tentar se recuperar desses traumas que ela ficou. A gente não sabe de início, assim, o que foi que aconteceu com ela. Só que aí, eles chegam nesse hotel, assim, acontece muita coisa. O livro é narrado na perspectiva do personagem principal masculino. E aí, quando eles chegam nesse hotel, ela acaba conhecendo outra pessoa lá. Outra mulher, que é a Willow.
E ele fica muito intrigado pela Willow, porque ela é meio misteriosa, assim, essa hóspede. E eles acabam começando a se aproximar. E aí a gente vai acompanhar o livro, tipo, ele tendo que lidar com essa confusão na cabeça dele. E à medida que ele começa a se aproximar da Willow, ele começa a se afastar da Layla, porque ele sente que a relação não tá funcionando muito bem, ela tá meio fria, meio apática, e ele não tá achando que tá funcionando. Enquanto com a Willow ele tem muito papo e eles gostam muito de conversar. E a gente vai acompanhando tudo isso. Só que aí, entre várias coisas no livro, a maioria delas que são problemáticas seriam spoilers, no caso. E eu não vou estar podendo falar, mas se você quiser saber com spoilers, eu vou tentar deixar aqui na descrição o link da minha resenha, que tá cheio de spoilers, caso você queira saber o porquê de eu ter ficado tão revoltado. Porque é o tanto de absurdo que tem nesse livro que até hoje eu não consigo entender. É bizarro. E não é bizarro o fato assim, tipo, o problema não é o livro ter coisas problemáticas. O problema é que ela romantiza muito isso. Porque o livro vai ter essa pegada meio creepy, porque coisas sobrenaturais começam a acontecer nesse hotel que eles estão. Então as coisas começam a se mexer sozinha. E além de ter essa trama do Leeds tentando decidir a vida dele entre a Willow e a Layla, vai ter também esse rolê sobrenatural. Então até no começo eu achei bem interessante, porque as partes sobrenaturais do livro ela escreve muito bem, então é bem legal. Mas tem muita coisa problemática. Tem coisa de sequestro, tem coisa de cárcere privado, tem umas coisas, gente, que é tipo assim, seriam consideradas até meio que estupro e abuso. Porque é um tipo de violação muito foda e muito ruim que acontece nesse livro, envolvendo esse rolê dessa trama dessas três pessoas. E eu não posso falar muito sobre o livro e por que eu ter me decepcionado com ele, sem dar spoilers, por isso que eu não vou ter como explicar tão bem assim. Mas enfim, resumindo, foi porque eu achei o livro muito problemático e porque ela tinha me prometido meio que um suspense psicológico, um thriller sobrenatural, mas acabou sendo um livro mais de romance mesmo, bem clichê, inclusive algumas partes, e com muita coisa problemática. Então, infelizmente, não deu pra mim. Queria ter gostado, porque eu tava com expectativas até um pouquinho altas no começo, porque eu comecei gostando, mas eu não gostei. Ponto positivo é que dá pra ler muito rápido. Eu acho que eu li esse livro em um dia, porque a escrita da Colleen Hoover é muito envolvente. Então esse é um ponto positivo. Talvez o único. Terceiro livro, A Corte de Espinhos e Rosas, Sarah J. Maas. Galera, não dá. Não vou falar muito assim também, porque já tem um vídeo aqui no canal que eu falei bastante sobre minha opinião de Acotar. Mas, resumidamente, é um livro extremamente clichê, que eu consegui prever todos os plot twists 50 páginas antes deles acontecerem, todas as reviravoltas. Tipo, tiveram vários momentos que eu parecia que eu tava lendo meio que uma fanfic. Nada contra fanfics, mas o livro não é uma fanfic, então isso que é foda. E também porque tem várias partes que eu achei muito problemáticas, que também seriam spoilers, mas envolve um personagem meio que drogando uma personagem e fazendo ela dançar nele, tatuando ela, sem que ela saiba de tudo isso. E caso venham com o argumento, mas no segundo livro explica, eu sei disso até porque eu já li o segundo livro, caso você não saiba. E tem um vlog de leitura cheio de spoilers lendo Corte de Névoa e Fúria aqui no canal, vou deixar aqui nos cards. Muitas coisas mudaram com relação à minha opinião do primeiro livro, depois que eu li o segundo, porque realmente muita coisa é explicada. Mas ainda assim eu continuo achando Acotar um livro muito fraco. E até comecei a entender que talvez as pessoas que gostem mesmo não seja por causa do primeiro livro, porque o primeiro livro realmente é bem ruim, galera. Não teve assim, nada que me motivou a continuar a história, tudo parecia ser muito clichê e muito maçante também, porque parecia que tudo que ia acontecer, todo mundo já sabia que ia acontecer, e aí não tinha por que a autora demorar tanto pra mostrar isso pra acontecer, ou criar tanto um suspense, entre aspas, pra deixar as coisas acontecerem. Então tiveram vários momentos que eu achei muito lento, e por isso não rolou pra mim, mas eu li o segundo, e eu não odiei o segundo. Então, quem quiser saber minha opinião sobre o segundo, assiste o vlog. Tá aqui desse lado, ou desse lado, eu não lembro. É um dos lados. O Homem de Giz, da C.J. Tudor. Cara, é um livro que ele é basicamente uma cópia de It, esse livro. Tipo, muita coisa parecida. Tiveram literalmente cenas desse livro que eu lembro exatamente das mesmas cenas acontecendo em It, mudando apenas assim um detalhe ou outro. E isso acabou me incomodando bastante, principalmente porque, apesar da autora já ter falado que ela é muito fã do Stephen King, no livro, tipo, no começo do livro não fala sobre isso, que é tipo um livro inspirado em It, por exemplo. Então, além de tudo isso, eu não gostei do plot. E outra coisa também, que eu nem posso falar muito, é porque eu não lembro mais de nada. Eu não lembro de nada, juro pra vocês, parece que eu nem li. Porque as únicas coisas que eu consigo me lembrar é que dessas cenas muito parecidas com It, que eu não gostei do final e que eu não gostei dos personagens e que eu achei tudo uma confusão, porque parecia que nada fazia sentido. Eu sei que envolve assassinatos e uns rolê meio bizarro, mas eu juro pra vocês, galera, eu não consigo lembrar de quase nada do livro, ou seja, não foi um livro memorável e foi um livro que eu passei muita raiva durante a leitura também. E acabou se tornando uma decepção pra mim, porque eu já tinha lido outro livro da C.J. Tudor antes, que foi As Outras Pessoas, e eu gostei muito, esse eu recomendo bastante. Eu dei até 4 estrelas pra esse livro, se não me engano. Eu achei muito bom mesmo, um thriller bem construído e tal. Bem escrito, bem envolvente. E aí eu fui ler O Homem de Giz achando que isso é a mesma coisa e acabou me decepcionando bastante, porque eu não gostei. O quinto livro é A Essência do Mal, do Luca de Andrea.
É um livro italiano, o autor italiano no caso. Tinha tudo pra ser uma história muito boa, mas acabou se tornando uma história muito confusa que se perdeu totalmente na trama. É um livro que vai se passar ali numa galera que eles vão meio que escalar umas montanhas ali no gelo, um negócio assim. E também tem uma questão de tipo um massacre que ocorreu há muito tempo atrás, que algumas pessoas foram assassinadas e até hoje não se sabe muito bem a explicação e o motivo daquele crime. E a gente vai acompanhar, no caso, dois caras que eles são documentaristas e eles vão fazer um documentário sobre esse povo que escala e essas montanhas geladas e tudo mais. E aí coisas começam a acontecer. Ele acaba acontecendo um acidente ali e ele começa a escutar umas paradas que ele começa a achar que talvez seja tipo um monstro. E aí vai ter uma coisa que você vai ficar se perguntando se tem alguma coisa sobrenatural no livro ou se é só coisa da cabeça do personagem. E eu até tava achando o livro bem escrito até a metade, assim, porque eu tava bem envolvido. Só que aí chegou uma parte do livro que pra mim virou uma confusão e que nada tava mais fazendo sentido e que o autor parecia que ele tinha se perdido. E também porque eu me incomodei porque ele só sabia falar e não mostrar nada. As partes que eu tava mais ansioso pra ver do passado, ele não teve um capítulo assim que ele voltou e mostrou. Galera, como a vida não cansa de me tombar, a câmera descarregou. Mas eu não quero atrasar mais ainda esse vídeo, então eu vou continuar gravando aqui pelo meu celular. E eu espero que não tenha ficado muito ruim e que vocês assistam o vídeo mesmo assim. Desculpa, eu prometo que da próxima vez eu serei um youtuber mais competente quando eu vier pra cá e eu trarei meus equipamentos. Eu só não queria mais deixar o canal sem vídeo por tanto tempo. Mas enfim, continuando. Falando sobre a essência do mal. Eu não gosto muito de livros que contam ao invés de mostrar e viram aqueles diálogos gigantes de uma pessoa contando para outra o que aconteceu. Eu não gostei do plot do livro, eu não gostei de muitas coisas do livro. Tiveram vários momentos que eu achava que o autor estava indo para alguma coisa e que ele ia me conquistar ali, mas aí ele se perdia de novo. E acabou que o livro se tornou muito maçante em algum momento para mim e não rolou. Então eu fiquei bem triste porque quando eu comecei o livro e eu vi a sinopse e os primeiros capítulos eu fiquei muito envolvido, achei muito interessante, achei muito diferente. E aí à medida que eu fui lendo, fui me decepcionando cada vez mais. E no final eu me decepcionei muito. E eu não gostei. Agora a gente vai para um livro que esse aqui eu não vou nem ter que ser muito político e falar, ai não, mas é porque é de gosto. Não é de gosto. É um livro ruim e acabou. Se você acha bom, se cure, procure uma terapia, um negócio, sei lá, gente, pelo amor de Deus, que é O Amor é um Cão dos Diabos, do Charles Bukowski. Meu Deus, galera. Eu li esse livro por causa do Harry Styles, foi para aquele vídeo lá que eu li os livros favoritos, recomendados pelo Harry Styles e tudo mais. E assim, cada momento que eu li esse livro, eu queria mais arrancar meu olho fora da minha cara e, sei lá, eu juro, eu nunca fiquei tão puto e tão com as coisas, sentindo uma coisa tão ruim quanto lendo esse livro. Eu achei realmente muito ruim. Não tenho nada de positivo para falar sobre esse livro. É um livro de poemas e cada poema é sobre um tema diferente. Ele fala muito sobre mulheres, fala muito sobre a vida dele e tem algumas reflexões, só que a maioria delas são muito ridículas. Então assim, eu não gostei quase de nenhum. Eu acho que eu gostei de 2 poemas do livro todo. E eu sei que o Bukowski é um autor aí super bem falado. Algumas pessoas também comentaram no meu vídeo que eu devia ler outros, dar outras chances. Mas assim, particularmente eu fiquei sem vontade alguma, porque o livro é muito misógino. E assim, não é um livro que me acrescentou nada, além de sentimentos ruins. Então realmente esse daqui eu não gostei nem um pouco. E foi minha maior decepção com Harry Styles. Ele gostou desse livro. Me desculpa, galera, mas eu não consigo entender, de verdade. O próximo livro é um livro que eu abandonei e esse daqui é o que mais me entristeceu estar nessa lista, porque eu achei que esse livro, na verdade, ia aparecer na lista de melhores do ano. E aí ele tá aqui na lista de decepções do ano, que é o Pintacilgo, da Dona Tartt. Esse livro tinha tudo pra ser um livro que eu gostaria, porque, sei lá, eu achava a capa muito bonita, a sinopse também, a autora é muito bem falada, e parecia ser o tipo de livro que eu gosto, que é tipo romance de formação, com coisas tristes, temas reflexivos, escritas poéticas e escrita bonita. E realmente tem tudo isso. Só que não quer dizer que por ter tudo isso, eu gostei do livro e eu achei um livro bom. Eu achei o livro bem maçante. Eu não consegui terminar, inclusive, esse livro. Eu abandonei ele mais ou menos em 60%. Porque eu comecei a ler esse livro em agosto. E eu fiquei tentando ler ele até o final do ano. E eu decidi abandonar ele de vez em dezembro. Porque eu já falei pra vocês sobre esse rolê de abandonar livros. Eu não gosto de insistir tanto assim. Porque eu sinto que, tipo, a gente tem muita coisa pra ler. Eu tenho muitos livros que eu quero ler, tem muitas histórias que eu quero conhecer. E eu não gosto de ficar meio que perdendo tempo, me forçando a ler um livro que não tá me trazendo uma sensação boa. Principalmente quando eu tô lendo por prazer, só porque eu quero acabar. Então eu insisti até onde dava. E quando eu vi que não dava mais, eu abandonei, larguei mesmo. Porque assim, a vida é muito curta pra gente ficar perdendo tempo lendo livro que a gente não tá gostando. Eu fiquei insistindo porque eu achava que em algum momento ela ia conseguir me capturar e me fisgar, e eu ia gostar da história, mas não rolou. Infelizmente tiveram assim alguns capítulos aleatórios que eu gostei bastante, que ela ainda conseguiu me conquistar. A escrita da Dona Tartt é realmente muito boa, ela escreve muito bem.
A trama da história é interessante, é sobre esse menino que ele perde a mãe muito novo e ele vai tendo que aprender a viver com saindo de vários lugares, morando com o pai, morando com outras pessoas, e tendo que lidar meio com essa solidão e esse abandono. Então é um livro que vai falar sobre muitos temas assim, também vai discutir outros temas bem pertinentes, só que pra mim parecia que o livro não acontecia nada. Tipo, eu lia várias páginas, várias horas e nada, parecia que não saía do lugar. E quanto mais eu lia, parecia que nada estava acontecendo, então isso acabou me, sabe, enchendo a paciência, que eu não aguentava mais. E aí chegou um momento que eu abandonei. É um livro bem grande, ele tem mais de 700 páginas. E infelizmente não rolou pra mim. Queria muito ter gostado, queria muito ter se tornado um livro favorito, porque eu realmente achei que isso fosse acontecer, mas não rolou. E aí a gente tem que aceitar. Eu ainda quero muito ler A História Secreta, que é o outro livro da autora, porque falam que é muito bom. Eu darei outra chance, até porque eu já tenho. Mas, com muita tristeza, eu falo que o Pintacilgo entrou pra minha lista de decepções, porque eu jurei que ia ser um livro favorito. Mas eu não consegui nem terminar, galera. Mais um abandono, e foi Areia Movediça, que eu também... Foi o mesmo rolê, eu insisti até onde deu, mas eu vi que não estava funcionando pra mim. É sobre um atentado que ocorre numa escola lá na Suécia, e o namorado da menina foi o responsável pelo crime, e ele acabou morrendo também. Só que ela tá sendo acusada de cúmplice desse crime todo e ela tá sendo investigada. A gente acompanha ela passando vários momentos do livro na prisão e tudo mais, sendo acusada desse crime, as pessoas culpando ela pelo que aconteceu. E a gente, na mente da personagem, a gente vai conhecer um pouco do passado deles, como eles se conheceram, e do presente também, como ela tá lidando com aquela situação toda, como ela se sente com relação àquilo tudo, porque tem horas que ela se sente culpada, tem horas que ela se sente inocente. E até o livro bem escrito, só que eu senti que a autora ficou demorando muito pra mostrar as coisas pra acontecerem. Ela não conseguiu me fisgar, porque eu lia e parece que eu tava lendo as mesmas coisas, que era tipo assim, calma, daqui a pouco eu conto isso pra vocês, mas primeiro eu quero contar dessa festa aqui, que eles ficaram drogados, não sei o que, não sei o que. E até eu entendo que as coisas que ela tava mostrando, que aconteceram no passado, eram pertinentes pra história, e eram coisas assim que ela colocava ali pra gente saber mais ou menos como funcionava a dinâmica do casal e como eles se conheceram e tudo mais. Só que eu acho que ela demorou muito pra ir dando pelo menos algumas pistas e alguns pedaços, fragmentos do que aconteceu no presente, do que aconteceu no dia do atentado, pra motivar a gente a continuar a história. Então chegou um momento, mais ou menos ali na metade do livro, que eu não consegui mais, e o livro não tava fisgando minha atenção, eu não tinha conseguido me apegar a nenhum personagem, e não tava me importando muito com a história no geral, e aí eu acabei deixando de lado, e eu me decepcionei porque eu achei que eu ia gostar muito, porque essa trama tem tudo que eu achei que fosse gostar, e aí infelizmente não rolou. E também porque eu sei que tem uma série na Netflix que é muito bem falada, talvez eu assista a série pra saber o final, mas o livro infelizmente não rolou pra mim, e é isso. Ai, galera, chegamos no penúltimo livro e eu vou entrar num solo perigoso. O nono livro dessa lista foi Sol da Meia-Noite, da Stephenie Meyer, que é o livro lá, né? Como é que fala, gente? De Crepúsculo. A mesma história, só que na perspectiva do Edward. Eu li esse livro por obrigação, no caso. Foi resgatado pra eu ler nas lives lá na Twitch. E eu li até a metade, mas é um livro bem grandão, então eu acho que eu ainda li bastante. Só que assim, eu achei muito ruim. E assim, eu não sou hater de Crepúsculo, tá? Porque pode ser que tenha gente que venha falar que eu não gostei porque eu não vou entender, blá blá blá. Eu não sou, tipo assim, o maior fã de Crepúsculo do mundo, mas eu gosto bastante de Crepúsculo. Eu li Crepúsculo, inclusive, em 2019, os livros. Eu já tenho visto os filmes várias vezes, inclusive, direto eu tô revendo. Mas eu li os livros em 2019 e eu gostei. Menos de Lua Nova. Mas eu gostei. E eu fui ler Sol da Meia-Noite quando resgataram e eu não achei que eu fosse odiar tanto e que eu não fosse nem conseguir terminar. Porque na minha cabeça o quê? Se a autora vai contar uma mesma história na perspectiva de outro personagem, ela tem que explorar pontos que façam sentido e não contar tudo de novo. Porque senão, pra quê? É só reler Crepúsculo. Só que tiveram vários momentos do livro que, como eu tinha lido Crepúsculo recentemente, eram literalmente os mesmos diálogos, gente, que ela colocou de novo em Sol da Meia-Noite. E pra mim, tipo, talvez por eu ter lido Crepúsculo tão perto, tenha afetado mais. Mas pra mim não havia necessidade dela colocar a mesma cena, com os mesmos diálogos e nada de novo, num livro que já existe, só que outro livro. Pra mim, se ela tivesse focado mais no rolê do Edward como vampiro, podia ter focado um pouco mais no passado dele, da interação dele com a família Cullen. Eu ia achar o livro muito mais interessante. E apesar de ter algumas partes assim, não tem tantas quanto eu queria que tivesse. Aí chegou um momento que o livro estava se tornando... Parecia que eu estava relendo Crepúsculo, só que de uma maneira muito mais melosa. Porque o Edward também é muito chato. Eu ficava, tipo assim, sem paciência. Porque eu prefiro mil vezes a narrativa da Bella, a mente da Bella. Eu achei o Edward muito chato. Não gostei de ler na mente dele. Então por isso que esse livro não funcionou pra mim. E aí eu abandonei. E eu achei tipo um livro que meio que sem necessidade. Foi pra agradar os fãs, mas eu acho que até os fãs deveriam se sentir um pouco chateados com essa história. Porque na minha cabeça dava para ter buscado outra abordagem. Ia ser muito melhor.
pra história. Não me cancelem, pelo amor de Deus, galera. Entendam o que eu tô querendo falar. E pra terminar, mais um livro que eu abandonei e eu fiquei bem decepcionado, que foi Butcher Boy. Vou deixar a capa aqui do lado também. É um livro que a sinopse parecia muito interessante e também é um livro super curtinho. É um livro que ele não tem nem 200 páginas. E galera, pra eu abandonar um livro com menos de 200 páginas é porque realmente tem que ter alguma coisa que eu não gosto mesmo. O livro é basicamente sobre um menino que vai falar sobre essa questão de infância, crianças assassinas e infâncias sangrentas e infâncias difíceis. E o que é que aconteceu? Como eu li essa sinopse, é literalmente assim, Butcher Boy, Infância Sangrenta, o subtítulo do livro. Eu achei que esse é um livro bem assim, surto e tal, ia ter muita coisa, só que eu li até a metade, eu acho que eu li mais de 100 páginas e nada tinha acontecido ainda. Tipo, a gente tinha conhecido a vida do menino, mas nada tinha acontecido e eu fiquei me perguntando em que momento ia acontecer alguma coisa e eu não tava gostando da escrita do autor também, eu tava achando meio confusa e não tava, sei lá, tava me incomodando. A trama não tinha me envolvido e aí eu deixei de lado. Eu senti que eu já tinha lido demais pra não ter acontecido nada e eu fiquei decepcionado no caso porque eu achei que esse é um livro que eu ia gostar muito, porque era um livro que era minha cara, assim, entre aspas, do tipo de leitura que eu gosto de fazer, mas infelizmente não rolou, e aí eu me decepcionei bastante. E é isso, esses foram os 10 livros, minhas 10 decepções literárias de 2021. Tiveram outras, sim. Quando eu postar o vídeo ranqueando minhas leituras do ano, que eu vou fazer ainda esse vídeo ranqueando tudo que eu li em 2021, vocês vão conseguir saber outros livros também que eu li ano passado e não gostei tanto assim. Mas esses foram os 10 que mais me decepcionaram. Não quer dizer que tenham sido os 10 piores livros do ano, no geral. Não quer dizer que sejam 10 livros ruins. E não quer dizer que sejam 10 livros que ninguém vai gostar. São 10 livros que eu não gostei e que me decepcionaram. Então, por favor, lembrem-se disso. Porque o objetivo desse vídeo não é fazer com que vocês não leiam os livros. A não ser que seja o do Bukowski. Porque aí, se for, é o objetivo sim. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado de assistir. Eu estou bem animado com os próximos vídeos que vão vir aí no canal. Espero muito que vocês gostem. Eu estou bem animado com esse ano também, com relação ao YouTube, porque eu estou planejando muitas coisas novas e diferentes. Eu espero que vocês me acompanhem nessa jornada durante esse ano. E eu espero que esse ano seja um ano incrível pra mim, um ano incrível pra vocês. E é isso, gente. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Não esquece de deixar o like se você não deixou até agora. E me seguir nas minhas redes sociais pra gente ter um contato mais direto. E aí, gente, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Agora eu vou aqui dar um rolê. Mentira, não vou não, porque o carro não é meu e eu não posso dirigir sem habilitação. Eu tô brincando. É isso, gente. Até o próximo vídeo que eu vou estar num cenário normal, prometo. Um beijo. Tchau.